Atos 7 diz, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aqui, amados irmãos, quando fala mantido na casa de seu pai, mostra o quê? Essa criança tem casa. Os irmãos entendem? Não é uma criança que cresceu no mundo. Essa criança tem casa. Casa, a casa de seus pais, tá certo? Casa de seu pai, mantido pelos pais. E quando aqui diz que eles não puderam mais ocultar, mas eles ocultaram, guardaram por 3 meses. E eles estavam indo contra as ordens do rei. Hebreus 11, 23, no final diz assim, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho meus filhos, Deus deu, esses filhos são preciosos para Deus, e eu não vou ficar amedrontado pelas ameaças que tem no mundo. Esse filho tem Deus. Certo? Não vou ficar amedrontado. Eu não tenho medo. Vou lutar por eles. Não tenho medo do decreto do rei. O rei diz assim, eu vou matar vocês. Podem me matar, mas meu filho vai viver. Certo? E essa é uma posição que nós devemos estar bem claros. E aí, nós vimos que a mãe, então, preparou então uma cesta, não é isso? E aí, foi colocado na cesta e tudo foi ao arranjo divino. Deus, quando nós criamos as condições para que Deus venha operar, Deus realmente vem e opera. Era do interesse de Deus a vida de Moisés. Podemos ver a cooperação dos pais, porque eles viam como Deus via. E aí, o que aconteceu? Daí, quando soltou a criança, a irmã estava acompanhando de longe, a filha de Faraó viu a criança, e a irmã veio, falou e arranjou alguém para criar. No final, a mãe criou e ainda ganhou salário por isso, né? Você vê como Deus é maravilhoso? Era tudo que queria, né? Daí, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Mas nós podemos ver que ela teve tempo de educar seu filho, de levar seu filho a conhecer Deus e seu povo, e o povo de Deus. E o resultado é que, quando ele chegou à idade, foi para Faraó, a filha de Faraó, vamos para Atos 7, diz assim, quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu, criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Daí nós vemos que Moisés, ele recebeu toda a educação do Egito, toda a educação. E é certo que durante toda essa educação ele passou mais tempo com a filha de Faraó do que com a sua verdadeira mãe. Mas preste atenção, versículo 23 de Atos 7. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Você pode ver, aquilo que um dia foi semeado na vida, brotou. Não é isso? Quando tinha 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos. Ele não disse, olha, eu sou egípcio. Eu sou egípcio, eu fui criado aqui no palácio. Ele em nenhum momento considerou o povo egípcio o seu povo. Ele viu que o povo de Israel era o seu povo, né? E indo para Hebreus 11, versículo 24, diz, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero esse título. Puxa, é um título tremendo. Fazer parte da nobreza, da classe dirigente. Eu não quero isso aí. Por que ele não quis? Porque desde pequeno foi semeado nele
A palavra de Deus. Então, quando é que começa a educar e fazer a coisa? Daí ele diz assim, circuncidar 8º dia, tá certo? Nós temos já trabalhar. Mostrar, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Não é simplesmente dar ordens. Demonstrar claramente. Amados pais, Deus deu uma missão para nós. Ser pai é uma missão. Ser mãe é uma missão. Certo? A palavra em Timóteo fala da missão de mãe. É missão. É uma comissão e uma missão. E Deus deu para nós. Não há como fugir disso aí. Uma coisa nós temos certeza. Um dia nós vamos prestar conta da nossa família diante de Deus. Não há como fugir disso. O negócio é hoje ir diante de Deus. Senhor, restaura tudo. Para que naquele dia a gente possa dizer, a família toda está aqui. Não é isso? Nós temos que ter esse coração, esse desespero diante do Senhor. E ainda mais, a responsabilidade diz assim, não, isso aí é a vida da igreja, o serviço de jovens, o serviço de criança. Nada disso aí, não. O serviço de crianças é só acessório. É só acessório. O principal está com os pais. O principal está com os pais. Porque as crianças vivem com os pais. E não vivem com os irmãos. Não vivem no local de reunião. E principalmente no mundo de hoje, todos estão atarefados. Geralmente, a partir de que idade começam já a entregar na maternal? 4? 4 meses? Não, é assim, mas geralmente quando... 4 anos que começa uma educação mesmo, antes é só mais cuidado, né? Mas tem gente que realmente já entrega bem cedinho para os outros criarem. E aí vou dizer uma coisa, tem que aproveitar cada segundo que está junto. A mãe de Moisés aproveitou cada segundo que estava junto. Se surgiu um Moisés é porque a mãe e o pai eles foram fiéis. A responsabilidade dos pais. E outra coisa, a direção espiritual, a igreja dá. Mas sempre a direção que nós damos, seja para crianças, seja para jovens, mesmo a direção humana é segundo a direção espiritual. Porque nós vemos as nossas crianças, os nossos jovens, como Deus vê. Agora, um grande problema é que os pais têm destruído o trabalho do serviço de crianças, serviço de jovens dentro de casa. Os próprios pais têm destruído, têm ido contra. E nós vemos jovens, crianças, filhos de irmãos se perderem por causa disso aqui. Por quê? Porque o pai diz assim, eu não penso assim, eu não quero assim e eu não sinto assim. Por que diz isso aí? Porque ainda está na vã maneira de vida. Se os pais não cooperarem na direção que a igreja está dando, está destruindo os filhos. Entregando para Faraó para serem mortos. Principalmente pais de irmãs jovens, nessa questão do namoro. O medo de que a filha fique para a titia. Eu não sei quem põe esse medo, é o pavor que Satanás impõe. Namora, filha, vai namorar. Não, aquele irmão é bom. Se você não pegar esse irmão, os outros vão pegar esse irmão. Outras irmãs vão namorar esse irmão. Essa ideia vem do inferno. Não crê no arranjo soberano de Deus? Não crê que Deus preparou? Nós temos que preparar, temos que meter a nossa mão? Resultado, perder a presença de Deus por 13 anos? E isso é em muitos lugares. Aquele desespero em ver a filha namorando.
não crê em Deus. Não crê que Deus ama sua filha. Não crê que Deus preparou já para sua filha. Sua filha não é mercadoria. É uma vida. E é uma vida preciosa aos olhos de Deus. Deus tem um plano para ela. Não pode destruir a vida dela. Isso é um dos exemplos. Tem outras coisas também. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Não podemos fugir. Mas nós temos que cooperar e seguir a mesma direção que a igreja está dando. Porque a igreja é a direção que Deus está dando. Eu já orientei muitos jovens. E sabe o que os pais falaram? É porque Miguel é chinês. Eu não estou pregando cultura chinesa. Toda vez que eu falo a palavra de Deus, eu mostro na Bíblia. Eu mostro a Bíblia, mostro os versículos. Eu não estou pregando cultura chinesa. E pai diz assim, é porque Miguel é chinês. Daí quando eu aconselho o jovem, busque o Senhor, vá amar o mundo. Não, isso é coisa de chinês. E também Moisés, quando ele viu, ele quis salvar seu povo. Viu o irmão dele sendo maltratado, matou o egípcio. E ali em Êxodo conta, né, que ele teve medo. Capítulo 2, versículo 15. Versículo 14. 2,14, Êxodo 2,14. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Vamos olhar agora em Atos. Capítulo 7. Versículo 28 em diante diz o seguinte: acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Tanto o relato de Êxodo como o relato de Atos mostra o primeiro instante que aconteceu. O que aconteceu com Moisés quando ocorreram esses fatos? Ele teve medo, né? E ele foi embora, ele fugiu. Mas Hebreus 11, quando fala da fé, Hebreus 11 mostra a história interior, mostra um relato sob o ponto de vista do que aconteceu interiormente no interior de Moisés. Versículo 27, Hebreus 11, 27. Moisés teve aquele primeiro instante, ele ficou com medo, daí ele fugiu. Isso é o que Êxodo e Atos relatam. Mas Hebreus 11 conta uma história interior. 11, 27 diz assim, pela fé. Isso mostra o quê? Que quando teve aquela primeira reação de medo, assim, eu vou fugir. A fé foi ativada. E quando a fé foi ativada, a visão dele mudou. Ele diz assim, pela fé ele abandonou o Egito. Não mais fugiu, ele abandonou. Foi que ele percebeu. Agora eu vejo, Egito não é para mim. Eu vou embora. O Egito pode chegar até de joelhos na minha presença e falar, por favor, fique. Eu não vou ficar. Aqui não é meu lugar. E diz assim, não ficando amedrontado com a cólera do rei.
quando a fé foi ativada no interior dele, naquela situação, no início teve medo, mas quando a fé foi ativada, ele disse assim,